Olá, muito obrigado por nos receber mais uma vez em sua casa. Nós estamos meditando na série Preciso de Ânimo e hoje em especial nós vamos falar sobre enfrentando o esgotamento e o estresse. O texto nosso está baseado em 2 de Coríntios, capítulo 4, todo o capítulo. Nós vamos ler apenas alguns versículos, pensando algumas lições ali, mas você pode lê-lo todo e certamente terá uma compreensão mais ampla daquilo que nós estaremos falando aqui nesse estudo. A gente sabe o que fazer quando o esgotamento é físico, quando a gente está no cansaço físico. Simplesmente a gente precisa de repouso e de uma noite de sono reparador. E aí nós estaremos renovados para seguir em frente. No entanto, existe cansaço que não está no físico, está na alma. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. E ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e achareis descanso para as vossas almas. Jesus sabia que muitas vezes o cansaço não está no físico e o cansaço de alma é muito mais complexo do que aquele cansaço físico, que é muito fácil de lidar com ele. Paulo também disse: não nos cansemos de fazer o bem, que a seu tempo nós ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Então, muitas vezes nós nos cansamos de fazer o bem porque a gente não vê resultados. E isso, a falta de resultados, de gente que você ajuda, de gente que você estende a mão, acaba, por fim, fazendo com que o cansaço chegue e logo depois do cansaço, a desistência. E por isso que Paulo repete ao longo desse capítulo várias vezes: nós não desistimos, não desistimos. Quais as lições que nós temos aqui nesse texto de 2 Coríntios 4? A primeira lição que nós temos está no versículo 1. Portanto, visto que Deus, em sua misericórdia, nos deu a tarefa de ministrar nesse novo sistema, nunca desistimos. Paulo está dizendo o seguinte: Paulo está dizendo, foque naquilo que Deus chamou você para fazer. Faça o melhor daquilo que Deus te chamou para fazer. Não se sobrecarregue com tantas atividades, as quais elas não trazem nenhum benefício para o seu propósito. Então, foque no seu propósito, foque naquilo que Deus lhe deu e não abra mão disso. A segunda lição que nós temos está no versículo 2. Paulo disse: rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados. Não procuramos enganar ninguém, nem distorcendo a palavra de Deus. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: seja fiel, não negocie seus valores. Cuidado que na ambição de conquistar, de ter sucesso, valores sejam jogados fora. Valores como família, filhos, amizades, honestidade, fé. Quantas pessoas que para ter mais esquece de acompanhar a criação de um filho, para ter mais esquece de valores como integridade, honestidade, por aí vai. Então, muito cuidado. Tem gente que para ter mais para de congregar, esquece a fé e nessa ambição vai jogando valores vitais fora, jogando no lixo. A terceira lição que nós temos está no versículo 3 a 6, que Paulo diz: se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás do véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. Em outras palavras, Paulo sabia que não era responsabilidade dele mudar a vida de ninguém, mas era sim a responsabilidade dele continuar anunciando, continuar pregando. Então faça o seu trabalho e deixe os resultados por conta de Deus. Muitas vezes nós somos tão obcecados por resultados e números e esquecemos que nem sempre um bom resultado tem a bênção de Deus e nem sempre um mau resultado é sinônimo de ausência de Deus. Ao contrário, muitas vezes é por você estar fazendo a coisa certa, é que os resultados não aparecem. Talvez se você negociasse, apertasse ali
negociasse um ou outro valor, quem sabe os números cresceriam. Mas foque, seja fiel, foque naquilo que Deus mandou você fazer e deixe o resultado por conta de Deus. A quarta lição que nós temos está no versículo 8 ao versículo 12. E aí Paulo diz, no versículo 8, de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não magoados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Então, o que nós aprendemos aqui? Entenda que as tribulações, elas fazem parte da vida. As tribulações fazem parte da vida de pessoas normais. Todas as pessoas normais vão enfrentar luta, vão enfrentar dificuldades, vão enfrentar tribulações na vida. Mas uma coisa que chama a atenção aqui em Paulo é essa obstinação de Paulo de não se render. Ele nunca permitiu que as pressões, que as aflições o desanimassem. E ele vai seguindo aí, olha, somos perseguidos, mas não abandonados, ficamos perplexos, mas não desesperados. Então ele não se rende e ele não aceita desistir, ele não aceita desanimar. E essa obstinação de Paulo é algo que nos chama a atenção nesse texto. A sexta lição: viva baseado na fé e não na circunstância. Está aí no versículo de número 13 ao 15, o apóstolo Paulo diz: continuamos a pregar, porque temos o mesmo tipo de fé mencionada nas Escrituras. Crie em Deus, por isso falei. E aí ele vai dizer lá na frente: nós cremos também, por isso falamos. O que você fala está baseado naquilo que você crê ou está baseado na circunstância à sua volta? Hoje nós estamos bombardeados por tantas notícias negativas e parece que o discurso de muitas pessoas é baseado unicamente na circunstância, naquilo que os jornais estão dizendo, naquilo que os noticiários estão falando, naquilo que os vídeos que aparecem, e o discurso é sempre o mesmo, um discurso negativo. E nós não negamos a realidade, porque a fé não é negar a realidade. A fé é ter uma palavra que brota daquilo que Deus disse. A fé é algo que nasce de dentro e que brota a partir daí, e isso tem que sair na nossa palavra, tem que sair no que nós dizemos. É muito fácil a gente identificar uma pessoa de fé. Nota que o discurso dela é sempre um discurso positivo. Mesmo diante da circunstância, ela está vendo algo que os olhos da fé, e apenas os olhos da fé, podem ver. A sétima lição está no versículo 16 e 17. E é interessante aqui, no versículo 16 e 17, Paulo diz: por isso nunca desistimos, ainda que o nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produz para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias e durará para sempre. Interessante. Entenda o valor das provações. Como é que Paulo pode ver coisa boa naquilo que é tão ruim, tão negativo, que é o sofrimento, que é as provações? Mas o interessante é que Paulo está dizendo que essas tribulações produzem em nós. Ela está produzindo em nós uma coisa boa. Ela está produzindo esperança, ela está produzindo fé, ela está produzindo experiências com Deus. Quantas experiências com Deus nós temos nesses tempos de luta, nesses tempos de batalha, nesses tempos que nós enfrentamos os reveses da vida. Nós temos oportunidade de ter tantas experiências extraordinárias com Deus. É por isso que Paulo está dizendo: é positivo, tem algo bom em tudo isso que está acontecendo. E a última lição está no versículo 18, que é o último versículo. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Ou seja, coloque os seus olhos naquilo que é eterno. Nós sabemos que a vida
termina na sepultura, não acaba aqui. E por nós acreditarmos que a vida segue, por nós acreditarmos que a vida do outro lado vale a pena viver, que a vida do outro lado será muito melhor, nós então vivemos aqui com o melhor discernimento, olhando para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. A minha oração por você é que você seja renovado, que você possa ser liberto de todo estresse e depositar toda essa sua confiança no Deus que pode renovar as nossas forças. Deus abençoe os nossos temas de discussão, as nossas perguntas para o compartilhamento está na lição que já foi distribuída, portanto, aproveite esse momento, compartilhe da sua vida, compartilhe da sua experiência, compartilhe a palavra de Deus e seja edificado. Deus os abençoe.